A essência da física quântica é de difícil compreensão para os cientistas, mas, na minha opinião, os não cientistas podem compreendê-la com maior facilidade. Há livros que explicam minuciosamente a dificuldade dos cientistas. Aqui, vamos apresentar apenas uma rápida visão geral. Física quântica é uma ciência física descoberta para explicar a natureza e o comportamento da matéria e da energia na escala de átomos e de partículas subatômicas. Mas, agora, acredita-se que se aplique à matéria como um todo. Os cientistas apenas conseguem descrever partículas subatômicas em termos de seu modo de interação. Foi assim que começou a teoria quântica, como um modo de explicar a mecânica de coisas muito pequenas. No entanto, hoje, a física quântica também é a base para compreendermos imensos objetos, como estrelas e galáxias, e eventos cosmológicos, como o Big Bang. As bases da física quântica datam do início do século XIX. Contudo, aquilo que conhecemos como física quântica começou com o trabalho de Max Planck em 1900. A matemática da física quântica foi descoberta por Werner Heisenberg e Edwin Schrödinger em meados da década de 1920. Em sua teoria quântica, Planck lançou a hipótese de que a energia existe em unidades da mesma maneira que a matéria, e não como uma onda eletromagnética constante, como se acreditava anteriormente. Ele postulou que a energia é quantizada, consiste de unidades discretas. A existência dessas unidades, que Planck chamou quantum, tornou-se a primeira grande descoberta da teoria quântica. Fundamental para a teoria da física quântica é que toda matéria exibe as propriedades de partículas, ou seja, objetos localizados como pequenos grânulos, e de ondas, perturbações ou variações que se propagam progressivamente de ponto para ponto. Este conceito central, o de que partículas e ondas são dois aspectos de um único objeto material, é chamado dualidade onda-partícula. Também se concorda em todo o mundo que ondas de objetos quânticos são ondas de possibilidade. Diversas interpretações foram propostas para explicar essa dualidade e outras sutilezas da física quântica. Uma que predominou por anos é conhecida como a interpretação Copenhague da teoria quântica. Esta expressão se refere, na verdade, a diversas interpretações, algumas bem díspares. A interpretação de Copenhague costuma ser compreendida da seguinte maneira: diz-se que cada objeto quântico é descrito por sua função de onda, uma função matemática usada para determinar a probabilidade com que esse objeto será encontrado em determinado local ao ser mensurado. Cada mensuração causa uma mudança no estado da matéria, passando de uma onda de possibilidade para uma partícula real. Esta mudança é conhecida como colapso da função de onda. Em termos simples, esta é a redução de todas as possibilidades do aspecto de onda em uma certeza temporária do aspecto de partícula. Infelizmente, nem a matemática quântica, nem a interpretação de Copenhague podem fornecer uma explicação satisfatória para o evento do colapso. E os físicos quânticos foram incapazes de eliminar o conceito de colapso da teoria. Assim, a verdade é que a compreensão do colapso exige a consciência. E se seguirmos este pensamento, significará que sem consciência não existe colapso, nem partículas materiais, nem materialidade. Essa é a base mínima da física quântica. Agora, voltemos à sua aplicação. Física quântica e consciência.
É claro que a matemática da física quântica é determinista e baseada no modelo de causação ascendente mencionado anteriormente. Contudo, ela prevê objetos e seus movimentos não como eventos determinados, como na física newtoniana, mas como possibilidades, ondas de possibilidade matematicamente descritas por essa função de onda já mencionada. As probabilidades para essas possibilidades podem ser calculadas com matemática quântica, permitindo-nos desenvolver uma ciência preditiva muito bem sucedida para um grande número de objetos e/ou eventos. Esta é a parte da física quântica que não deixa nenhum materialista envergonhado. No entanto, existe um aspecto muito embaraçoso da física quântica, o evento do colapso. Uma compreensão adequada deste aspecto revive Deus na ciência. Quando analisamos um objeto quântico, não o experimentamos como um monte de possibilidades, mas sim como um evento localizado e real, como uma partícula newtoniana. Porém, como foi dito, a física quântica não nos fornece nenhum mecanismo ou matemática para este colapso de possibilidades em um único evento. Na verdade, a física quântica declara simplesmente que existe um limite para a certeza matemática da física. Não pode haver uma matemática que nos permita conectar as possibilidades quânticas deterministas baseadas na causação ascendente e na experiência real de um evento isolado. Então, como é que as possibilidades da teoria se transformam em uma experiência real simplesmente porque olhamos para ela? Como explicamos esse misterioso efeito do observador? Na linguagem quântica, assim é traduzido o modelo da causação ascendente dos neurofisiologistas. Possíveis movimentos de partículas elementares formam possíveis movimentos de átomos, que formam possíveis movimentos de moléculas, que formam possíveis movimentos de células, que formam possíveis estados cerebrais, que formam a consciência. Portanto, a consciência é um conglomerado de possibilidades e podemos chamá-la uma onda de possibilidade. Como uma onda de possibilidade pode causar o colapso de outra onda de possibilidade interagindo com ela? Se você juntar possibilidade com possibilidade, obtém uma possibilidade maior e não uma realidade. Vamos supor que você imagine um possível fluxo de dinheiro em sua conta bancária. Some a isso todos os carros que conseguir imaginar. Esse exercício fará com que surja um carro em sua garagem? Encare os fatos. Para os modelos epifenomenal e neurofisiológico da consciência, a alegação de que nossa observação pode transformar possibilidade em realidade é um paradoxo lógico. E um paradoxo é um indicador confiável de que o modelo neurofisiológico de nossa consciência é falho ou, na melhor hipótese, incompleto. O paradoxo permanece até você admitir duas coisas. Em primeiro lugar, que as possibilidades quânticas são possibilidades da própria consciência, que é a base de toda a existência. Assim voltamos à filosofia do idealismo monista. E, em segundo lugar, que o fato de observarmos é vital para escolhermos entre as possibilidades quânticas aquela única faceta que se torna nossa realidade vivenciada. Para esclarecer a situação, vamos examinar como as imagens de Gestalt são percebidas. Aquilo que à primeira vista parece ser uma imagem, na verdade são duas imagens. Você pode ter visto a imagem que representa uma jovem e uma velha. O artista deu a essa representação dupla o nome de Minha Esposa e Minha Sogra. Outra imagem comum na internet é um vaso e dois rostos. Você percebe que não está fazendo nada com a figura ao passar de uma percepção para outra. Ambas as possibilidades
já estão em você. O que está fazendo é apenas escolhendo entre as duas ao escolher sua perspectiva de observação. Deste modo, uma consciência transcendente pode exercer a causação descendente sem dualismo. O materialista mais rigoroso ainda pode objetar: como a realidade pode ser tão subjetiva que cada um de nós, observadores, pode escolher sua própria realidade a partir das possibilidades quânticas? Como pode existir uma realidade de consenso neste caso? Sem uma realidade consensual, como poderia existir a ciência? Surpresa, surpresa! Nós não escolhemos quando estamos no estado comum da consciência individual que chamamos ego, nosso aspecto subjetivo que os behavioristas estudam e que resulta do condicionamento. Em vez disso, fazemos escolhas em um estado objetivo e incondicionado de consciência, o estado não comum no qual somos um estado que podemos prontamente identificar com Deus. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.